Bom, vamos lá? A gente já pode começar, o público já chegou, as pessoas que forem chegando, a gente vai passando um pouquinho mais aí do que já foi dito, mas primeiramente quero agradecer a participação de todos, quero agradecer mais uma vez pela disponibilidade que vem sendo participar desses webinars, que vem sendo procurar buscar conhecimento, procurar agregar algo para suas empresas, para suas vidas. E a gente vem tentado passar um pouquinho disso ao longo desses últimos 13, 14 meses de pandemia. Mudou um pouco a forma como a gente vem abordando, mudou um pouco a forma como a gente vem interagindo com as pessoas, com as empresas, mas acho que o ser humano ele é adaptável, e isso para nós, particularmente, foi algo que trouxe uma evolução muito grande. Então, a OL agradece a presença e a disponibilidade de todos vocês nessa hora e meia que a gente vai passar juntos aí para discutir um pouquinho mais de tecnologia. E para fazer uma abertura rápida, uma abertura simples, eu diria, eu e os meus companheiros de OL, a gente vem adotando muito essa frase que vocês vão ver muito na nossa apresentação, nas nossas apresentações, e a gente copiou essa frase de uma apresentação da Aruba do ano passado, mas ela reflete muito o que tem sido a OL nos últimos anos, nos últimos 20 anos, para ser mais preciso. Desde 2000 para cá, quantas coisas que mudaram, quantas coisas que nós passamos, de crises, momentos difíceis, momentos políticos, financeiros, crises, mas, de certa forma, a gente sempre se reinventou. Então, essa frase, ela traduz um pouco disso. O que nos trouxe até aqui não vai nos levar para lá, não vai nos levar adiante. Então, isso é o que nós procuramos fazer no nosso dia a dia. Há 20 anos, a empresa ela sempre investe em tecnologia, investe em pessoas, em capital humano e em parcerias. E acho que isso é o que faz com que a gente consiga, ao longo desses 20 anos, se reinventar a cada ciclo e estar sempre levando para o nosso público novidades, seja com relação a uma parceria, seja com relação a uma tecnologia, a um conceito, a um serviço, e é isso que a OL continua fazendo. E nada melhor do que trazer para vocês essa parceria, que ela não é nova, mas, como o nome diz, ela, como eu falei da frase, ela acaba sendo algo novo para nós, de certa forma, porque a Silver Peak veio aí junto com a Aruba para nos dar mais uma amplitude em termos de portfólio, uma abrangência maior para apresentar serviços e soluções para vocês, e é isso que a gente propicia hoje. Essa parceria com a Cinex Westcom e com a Silver Peak vai propiciar muito disso. Então, hoje nós temos uma estrutura dentro da OL que está preparada para oferecer esse tipo de serviço para vocês, esse tipo de consultoria. Hoje nós temos 2 profissionais altamente qualificados dentro da empresa, André Brasioli e Michel Navarro, que vão poder suportar qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês queiram trazer para a gente discutir, para levantar projetos, para levantar soluções e para melhorar as redes. O que a gente propicia aqui é um ambiente sempre de melhora constante, seja em performance, seja em gerenciamento, seja na segurança dessas redes, e é isso que a gente vai apresentar para vocês ao longo dessa jornada. Isso vem ao encontro de tudo aquilo que a OL faz nesses 20 anos, e está muito ligado a essa parte de conectividade. A conectividade, para nós, ela se dá da forma mais transparente possível, onde conectar pessoas, empresas, processos, sempre de forma segura, é o que a gente almeja e é o que a gente quer passar aqui para vocês. Então, eu vou deixar agora a apresentação na mão do meu xará, do Daniel Vicentini, da Silver Peak. Ele vai passar um pouco mais para vocês do que é essa solução, do que é essa tecnologia, falar um pouquinho da parceria, e na sequência o Glauber Donini, que é o especialista da Cinex, vai posicionar um pouco mais sobre a solução técnica, passar um pouco sobre uma demo, vai decorrer um pouquinho mais sobre a tecnologia e vai deixar vocês aí cientes de como a gente pode melhorar essa conectividade no nosso segmento, tá bom? Então, agradeço mais uma vez, espero que vocês tenham todos um ótimo evento. Dúvidas podem ser tratadas pelo chat ou depois no contato com os nossos accounts, com os nossos especialistas, e a gente está aqui à disposição. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Daniel e desejar a todos um bom evento. Até logo.
Opa, bom dia, obrigado a todos. Só confirme se vocês estão me ouvindo. Aqui tá ok, então pode seguir, Daniel. Beleza, vou compartilhar minha tela aqui. Acho que eu já estou compartilhando, né? Confirma para mim. Perfeito, tá? Estamos vendo aqui tua tela, desculpe. Meu PowerPoint aqui, você lê casos de uso do Edge Connect, certo? Certo. Beleza. Pessoal, bom dia então. Eu sou o Daniel Vicentini, sou engenheiro de vendas da HPE, Aruba, né, e Silver Peak, né? Foi a aquisição recente que a HP Aruba fez, né? Como um movimento já identificado por todos os órgãos aí do nosso mundo de tecnologia como uma área relevante, cada vez mais importante para o mundo dos negócios, aonde a TI precisa trazer soluções, né? Vou comentar aqui um pouquinho, nos meus 15 minutos aqui, os casos de uso que a gente atende, mas esse reforço da Silver Peak para o portfólio da Aruba foi para atender essas demandas que a gente chama hoje de demandas de multi-cloud, né, dessa complexidade, né, ao mesmo tempo que facilita, mas torna mais complexo o nosso mundo de TI, de fornecer, dentre todas as suas alternativas, as aplicações para os nossos usuários de TI, né? Uma vez que hoje, né, no mundo dos negócios da TI, a gente tem tantas opções à mão para fornecer as aplicações e deixar os nossos usuários mais produtivos, né? A gente passou, né, historicamente a ofertar, né, as aplicações para os nossos usuários dentro dos data centers, a gente tem as alternativas de mover as cargas de trabalho para as nuvens públicas, para as nuvens privadas, né? Eu digo que o mundo facilitou a forma de fornecer infraestrutura, por meio da infraestrutura fornecer as aplicações para os nossos usuários, e ao mesmo tempo trouxe umas novas complexidades, que foi a experiência, foi a qualidade, né, desse ambiente multi-cloud e a aquisição da Silver Peak, né, para ampliar o portfólio da Aruba. Ela veio para completar esse gap, né? Então, é disso que a gente vai tratar um pouco hoje, né? Nessa uma hora e pouquinho. Já agradecer ao Hélio aqui, o nosso grande parceiro, para executar todas essas estratégias que a gente vem desenvolvendo aqui no país. Agradecer a Cinex, né, o Glauber, que vai dar continuidade aqui depois das minhas palavras, para a gente ver um pouquinho do como, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que fazemos para ajudar nessa realidade, a tecnologia nova que a gente introduziu aí no nosso portfólio, que se encaixa dentro do portfólio de SD-WAN, mas eu gosto de dizer que nós fazemos muito mais do que isso, né? A gente está preocupado com uma experiência de aplicação. Vou comentar aqui os casos de uso do que fazemos para e como fazemos para ajudar vocês a entregar a melhor experiência de aplicação para os seus usuários. Tá? Então, a plataforma adquirida, né, da Silver Peak, ela se chama Edge Connect, né? Ela é uma solução de infraestrutura de rede que introduzimos sobre a rede existente ou até fazemos a troca, se for o caso, se for o interesse. Mas o que é importante, né? Estamos dentro de um guarda-chuva de ofertas definidas hoje no mundo como Software Defined WAN, SD-WAN, mas de novo eu vou comentar muito aqui, né, e tenho essa expectativa a vocês, é mostrar como a gente usa as nossas tecnologias para aperfeiçoar
a qualidade, a experiência de aplicação para os nossos usuários. Conforme eu falei aqui no comecinho, né, o desafio está dado, né? Eu tenho as aplicações distribuídas hoje pela nossa infraestrutura, pode estar local, pode estar nas nuvens privadas ou públicas. Então, o Silverpeak, né, o Edge Connect, vem facilitar a execução e a operação desse projeto de trabalho, né? Uma vez que a gente inclui, né, gradativamente ou como uma solução de turnkey ao seu gosto, a gente vai introduzir então inteligências dentro da nossa rede, dos escritórios, dos data centers privados, públicos ou na nuvem, e essa inteligência vai nos ajudar, vai trazer como valor agregado sempre as melhores escolhas para que os usuários nos teus escritórios de todos os tamanhos possam chegar às aplicações ofertadas com a melhor experiência possível. Eu digo que esse é o jogo que a gente quer jogar, né? Fornecer a melhor experiência de aplicação. E a melhor experiência de aplicação, ela tem alguns temas importantes que são um pouco das nossas patentes, dos nossos desenvolvimentos para esse espaço, né? A gente quer fornecer uma tecnologia transparente, ela é simples de configurar e operar, e conforme eu falei, como tem um investimento alto em inteligência, né? O produto Silverpeak ele é baseado em inteligência de aplicação, que é basicamente entender quais são as aplicações críticas, as aplicações em tempo real dentro da sua organização, e aí ele vai orquestrar dentro de toda a rede, né, entre as localidades, entre localidades e data center, a melhor tomada de decisão no fluxo de informações, né, que sai do ponto A para o ponto B, para que eu tenha a melhor qualidade de aplicação. Eu falo que o que acontece quando a gente coloca nossas soluções sobre a rede dos nossos clientes? A gente tem, de fato, usuários mais satisfeitos, aplicações com melhor tempo de resposta, aplicações mais rápidas, aplicações mais disponíveis. E é esse o jogo que a gente entende, que a gente quer entender de todos os nossos clientes, de todas as nossas verticais, de todos os nossos tamanhos, para que a gente possa agregar esse valor, né? Eu digo que quando a gente introduz o nosso software Defined One, a gente tem uma estrutura de alta resiliência, muito funcional do ponto de vista para os nossos usuários e que a gente opera e acompanha, né? A gente instala e acompanha e vamos cuidar de gerar mais valor para o nosso negócio, não é uma solução de SD-WAN que a gente precisa ficar cuidando, né? Ele tem toda uma inteligência para funcionar, que é o que eu vou explicar para vocês um pouquinho aqui nos nossos casos de uso. Na sequência, o Glauber vai mostrar um pouquinho do como, um detalhamento de toda a tecnologia desenvolvida e vai seguir com a demonstração para vocês de algumas funcionalidades-chave. O que a gente atende? A gente atende esses 6 casos de uso previstos aqui nesse slide. Vou começar com o primeiro caso de uso, tá, pessoal? No primeiro caso de uso, e o que é importante, né? Quando a gente fala com todos os nossos clientes, é impossível a gente não identificar casos de uso aqui, né? Então, fica aqui um recado que estamos à disposição para conversar. Caso de uso número 1, que a gente chama de WAN híbrida, significa realmente eu utilizar todos os meus circuitos de comunicação entre os meus diferentes tamanhos de escritório para que eu possa garantir a melhor experiência de aplicação. Vocês vão ouvir falar muito disso, então eu queria trazer alguns casos aqui, como a gente vem conversado lá fora, né? A Silverpeak agora está indo para o mundo com a aquisição da Aruba, nós já temos nos Estados Unidos mais de 3 mil clientes muito satisfeitos com essa tecnologia, tá? Caso número 1 é quando os nossos clientes dependem muito da infraestrutura de conectividade para garantir
produtividade entre os seus escritórios. Então, dependendo do ramo, do segmento, perda de informação, retransmissão de informação pela rede significa perda, disponibilidade, perda de processo, perda de produtividade, perda de transação, eu vou ter que recomeçar. Então, em alguns casos, né, ao extremo, a gente atende casos dos nossos clientes que eles nos perdem conectividade entre os seus escritórios, fábricas, sites, com perda zero, né? Nós temos tecnologia, o Glauber vai explicar na sequência, para, uma vez que a gente tenha 2 circuitos, 3 circuitos, né, circuitos de backup, conectados entre os nossos escritórios, filiais, indústrias, a gente tem tecnologia para garantir que a rede não seja um impactante na produtividade. Então, a gente transporta informação pela rede de um lado para o outro, né, atingindo os objetivos de negócio, né? Conforme eu falei, a gente programa isso no dia 1, onde eu digo, eu quero esses aplicativos, são chave, eu quero com essa qualidade e nível de serviço. O Silverpeak se comunica com todos os elementos na rede para garantir que isso aconteça, né? E um caso que eu falo que é importante é utilizar ao máximo os circuitos, né? Como a gente usa muito de inteligência e automação, significa que aquela localidade que entende as aplicações que passam lá pela sua rede, ele vai usar de todas as técnicas possíveis para garantir o SLA. Então, cliente precisando acessar a aplicação no data center, cliente precisando acessar a aplicação na nuvem, todos os mecanismos vão ser tomados para que use na plenitude dos circuitos à minha disposição para que eu garanta esse SLA, e o Silverpeak cuida disso para a gente. Tá? Caso número 2, né, que é muito comum e muitos clientes se identificam, né? A gente se acopla a uma rede existente, mas o nosso elemento de rede, né, que liga a WAN e a WAN, ele é um equipamento que pode funcionar como um roteador CPE, faz as funcionalidades, né, de WAN que eu estou comentando aqui com vocês, faz otimização de WAN, faz a sua função de firewall. Então, a rigor, a gente tem muitos deployments que a gente substitui os equipamentos de perímetro, permitindo simplificar a infraestrutura de WAN, trazendo as melhorias de SD-WAN, né? A gente tem funcionalidades de segurança local e também suportamos o service chaining para os casos de clientes pensando em mover para uma arquitetura de SaaS, por exemplo, né? Utilizando Cloud Security, o Silverpeak já vem pronto para isso. Então, em casos onde eu preciso trazer as funcionalidades de WAN que a gente precisa do caso 1 mais simplificar, a gente faz uma substituição gradual, se for o caso, e simplifica a arquitetura de WAN dos nossos clientes. Tá? Caso número 3, para mim, que é o mais importante e que eu costumo dizer muito, que nós somos uma solução de experiência de aplicação, né? Uma vez que Silverpeak entende os requisitos de negócio, né, que são as aplicações que precisam funcionar dentro da sua disponibilidade, ele age por todos os pontos da rede para garantir que essas regras de negócio funcionem. Então, para dar um exemplo aqui muito prático, vou usar um caso típico que nós temos, né, um escritório que tem um circuito privado, um circuito de internet. A gente, né, o Silverpeak define uma regra essencial, por exemplo, como utiliza o circuito de melhor qualidade para os seus aplicativos críticos, e a internet, né, o circuito de internet é um circuito backup ou um circuito sob demanda, mediante disponibilidade. É exatamente assim que o Silverpeak trabalha, mas de uma forma muito inteligente. O que significa? Por exemplo, utilizo o circuito primário para o transporte de dados, o circuito de backup um pouquinho, né? Porque eu estou ali medindo e atendendo a qualidade da aplicação. O meu circuito privado passa por algum problema, latência, falha, jitter, etc., o Silverpeak vai imediatamente, a partir da sua medição, tomar a decisão de utilizar melhor o outro circuito. Em vez de eu fazer um 80-20, eu vou fazer um 20-80. Nesse período de tempo, o circuito privado não está bom, deixa eu usar na plenitude o circuito de internet que eu tenho à minha disposição com toda a segurança possível.
E tudo isso de forma automatizada, porque ele entende a regra de negócio que foi definida. E isso, para a gente, pessoal, é o nosso maior diferencial. A infraestrutura passou por um problema, a rede se adaptou, nós, operadores, vamos saber, nós vamos ser alertados, mas Silverpeak já fez a troca, a mudança de postura para que a gente continue entregando aquela qualidade de aplicação, né? Isso tem um grande diferencial em produtividade e a gente brilha quando esse é o quesito, tá? O caso número 4, que nós temos muitos casos lá fora, realmente a redução da dependência com operadoras, né? Redução de custo, onde a gente tem diversos clientes, por exemplo, que abandonaram circuitos privados, fizeram investimentos de circuito de baixa qualidade, 2 circuitos de internet, por exemplo, e a gente cria um circuito, aspas, privado de alta qualidade e seguro para esses circuitos de internet. Então, a gente tem N casos de voz sobre IP, telefonia, videoconferência utilizando puramente circuitos de internet de baixa qualidade. Né? As técnicas que a Silverpeak utiliza, eu tenho 2 circuitos, mandamos dados pelos 2 circuitos. Isso faz com que a voz, né, evite perda, minimize perda. Eu tenho um score, né, de qualidade de aplicação de real-time muito alta. Né? E até para aqueles casos do cliente que não quer depender de operadora, né? Ele utiliza qualquer circuito e cria o seu circuito lógico de alta qualidade sobre ele. Tá? Então, esse é um caso que a gente atua e faz isso muito bem. Quinto caso, né? É o caso de desempenho das aplicações nas infraestruturas públicas, infraestrutura como serviço, software como serviço. Né? A gente tem 2 modelos de atendimento para a infraestrutura como serviço. Né? A gente estende os nossos elementos Silverpeak até as clouds públicas e privadas. Então, os nossos elementos de rede são virtualizáveis, a gente tem parceria com todos os players públicos de mercado, Oracle, IBM, Azure, Google, Microsoft. Eu posso fornecer elemento virtualizado, então se você usa data center local, eu vou levar o elemento do Silverpeak até próximo da sua cloud privada. Então, o Silverpeak tem um total conhecimento da rede, não importa se ela é física e virtual, para atender esses mesmos casos de uso que eu falei com vocês até agora. Né? E o que a gente ganha de agilidade quando a infraestrutura está nas nuvens públicas? Silverpeak tem uma série de técnicas para a gente minimizar o consumo do tráfego, otimizar o consumo de tráfego na nuvem, que a gente conhece, desde a tomada de decisão de um DNS, conhecer o caminho de menor custo. Né? Pegando um exemplo aqui, nós somos um parceiro integrado com a Microsoft, então aquela localidade, quando nós temos Silverpeak, a gente sempre sabe o caminho de menor custo, de menor latência, de menor fricção, para que eu possa ofertar um Office 365 com qualidade ou até serviços da Azure de qualidade. Né? Então, o Silverpeak alimenta as pontas para que a ponta faça a melhor tomada de decisão. O que significa isso, Daniel? Eu tenho localidade onde eu vou sair pela internet local, porque está próximo de mim os meus serviços públicos de nuvem, ou eu vou sair pelo meu data center central, se eu assim quiser, e de lá para a nuvem pública. Né? Então tem todo um mix que a gente pode atender, e o Silverpeak vai sempre facilitar a nossa vida tomando essa decisão por nós, para que no final do dia o nosso usuário de Office fale: está funcionando tudo muito bem, o nosso usuário de máquinas virtuais em nuvem, aplicações em nuvem, tenham essa perspectiva, essa percepção de que os circuitos funcionam muito bem. Tá? O último caso aqui, para eu passar a bola para o Glauber e dizer um pouquinho do como, são os casos de uso, que inclusive é da onde surgiu o Silverpeak, né? Que eu esqueci de comentar rapidamente, né? Silverpeak está no mercado desde 2004. E faz hoje SD-WAN antes mesmo dela ter esse nome, né? E tem esse último molho especial aqui que se chama aceleração. Né? O que significa aceleração? 2 casos para explicar para vocês. Circuitos de alta banda, de baixa latência e de alta qualidade, típico de caso onde eu tenho conexões entre data centers, múltiplos data centers,
preciso fazer disaster recovery, preciso fazer movimento de máquina virtual, mover grandes bases de dados, backup, etc. Nós temos técnicas aqui, né, o Glauber vai explicar o como, que nos permite fazer com que essas transferências aconteçam 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes mais rápidas, ganhando produtividade, ganhando velocidade. Tá? Então, isso é um caso extremamente relevante. E o segundo caso que eu falo que é a situação inversa, eu preciso atender localidades com circuitos de baixa qualidade, baixa velocidade e alta latência. A gente usa uma série de técnicas para melhorar essa transmissão, deduplicação, compressão, memória de rede, que a gente chama, para facilitar a retransmissão de dados. Então, o nosso usuário está numa localidade, um escritório, uma fábrica com circuitos de baixa qualidade, circuitos satelital. A gente usa uma série de técnicas para acelerar e dar uma percepção real e execução real de melhor qualidade. Então, usuário remoto, muito longínquo, circuito de baixa qualidade, transmitir e-mail, mandar arquivo, fazer uma série de ações, a gente atende muito bem com as técnicas nossas de SD-WAN. Tá? Então, nosso SD-WAN é focado na experiência de aplicação, felicidade dos usuários, que é a sua felicidade, uma série de técnicas que agora eu vou passar a bola ao nosso colega, o Glauber, da Synnex, vai dar um pouquinho de todos esses molhos diferenciais que são o nosso grande, para mim, grande diferencial que funciona perfeitamente. A gente tem clientes muito satisfeitos mundo afora. Abrimos a oportunidade, deixo aqui, né, o interesse por parte de vocês, vão falar com a Synnex, com a OL, né? Fico muito feliz da gente poder discutir projetos para ajudar vocês, né? E essa é a nossa visão, que a gente entende que uma oferta completa de SD-WAN deve ser, tá bom? Agradeço da sua percepção aqui, estou com vocês aqui até às 11, passo a palavra ao Glauber, se nós tivermos perguntas em chat. Confesso que eu não perguntei se teremos, mas fico à disposição para responder. Obrigado, pessoal. Aqui. Oi, Daniel, obrigado pela apresentação. As perguntas estão abertas, depois eu passo para vocês para a gente responder, tá bom? Obrigado. Joia, vou passar muito agora obrigado. para o Glauber. Oi, bom dia, pessoal. Eu sou o Glauber Donini, eu sou Sales Engineer aqui na Synnex, né, para Aruba, Silver Peak. E agora, dando continuidade ao que o Daniel muito bem explicou, de onde que Silver Peak se encaixa, né, para os usos. Agora vou falar aqui da tecnologia, né, que está por trás disso para a gente conseguir chegar naqueles 6 estudos de caso, naqueles 6 casos que o Daniel mostrou sobre como que a gente consegue entregar isso para vocês, tá? Acho que vocês já estão vendo minha tela, né? Aqui a apresentação, que seria a tecnologia SilverPeak, legal. E antes de falar especificamente aqui sobre a tecnologia da SilverPeak, eu quero trazer esse caso aqui, que eu digo que aumentar o link nem sempre é a solução, né? A gente tem aquele meio que um paradigma ou alguma coisa desse tipo, de que se hoje eu tenho 10 mega e está engargalando, eu vou para 20, depois para 30, para 100, e as aplicações, elas não trabalham muito assim, nem sempre isso é uma verdade para você ter um tempo de resposta mais rápido, para você ter uma melhor experiência. Isso por quê? Tá? Porque imagine que a banda é uma via, né? Eu faço um paralelo aqui, uma banda de 10 megas, uma via aqui de 2 vias de ida e 2 de vinda, né? 4 vias aqui para os carros trafegarem, para os pacotes passarem na banda que você contratou. Tá? Porém, esses pacotes eles têm uma velocidade máxima que eles podem trabalhar, né? Aqui na nossa analogia eu coloquei 80 km por hora. Os carros não podem passar disso, né? Quando a gente fala de dados, a gente está falando aqui
em velocidade da luz. Realmente eles trafegam em velocidade da luz, que só por curiosidade aí, né, é de 299.792 km por segundo, tá? É bem rápido. Mas ainda assim você tem um tempo de ir um ponto A para um ponto B nessa velocidade, tá? E aí quando você fala, banda de 10 megas não está me atendendo, vou passar para uma banda de 20 megas. Então você aumenta o número de pistas, você aumenta o quanto você pode trafegar ao mesmo tempo de dados. Porém, você ainda fica restrito à velocidade máxima da via, né? Nesse caso 80 km, mas para os dados velocidade da luz. Então, ainda que você aumente banda, se você precisar acessar um serviço num data center que está nos Estados Unidos, que está na Inglaterra, que está em algum outro ponto do mundo, né, o tempo que você vai levar para chegar lá com uma banda de 10 megas é o mesmo tempo que você leva para uma banda de 20 megas. Então, é, aumentar a banda não significa necessariamente que você está melhorando a experiência do usuário, tá? Para acessar os dados, para ter as respostas. E no meio do caminho a gente tem nossos pedágios também, assim como uma rodovia, onde quando você vai viajar você tem o pedágio e você tem que diminuir a velocidade, parar, pagar o pedágio e voltar na via, né? Continuar a sua viagem. Dentro da WAN a gente tem isso também, que são os roteadores que compõem a internet, que compõem os links WAN, né? Então, para você sair do ponto A aqui para o ponto B, né, para o computador 1, para o 2, enfim, você precisa sair pelo roteador aqui da empresa, precisa passar por todos os roteadores que estão na WAN para chegar lá do outro lado. E cada hop, né, cada roteador que você passa, você acrescenta um pouquinho de tempo para chegar do outro lado, né? Assim como um pedágio normal que você paga aí na estrada. E essa velocidade de transmissão mais os hops, o que eles causam, né? Latência, jitter e loss. E o que é essa latência? O tempo que você vai do ponto A ao ponto B, né? Então, todo esse tempo que você demora para trafegar aqui, isso é chamado latência. O jitter é quando você tem diferença nas latências, porque assim como o pacote pode pegar qualquer caminho aqui dentro da WAN para chegar, às vezes ele pega mais roteadores, às vezes pega menos, então pode ser que ele chegue em momentos diferentes aqui no ponto B, né? E essa diferença de momentos de demorar tempos diferentes é chamada de jitter. E, por último, aqui o loss, que é a perca do pacote. Nem todos os pacotes chegam lá do outro lado, né? Alguns se perdem na rede WAN, pegam caminhos que não devem e tal. Então, você tem percas de pacote. E cada vez que você tem essa perca de pacote, você tem que retransmitir esse dado. Então, você acaba utilizando a sua rede WAN para uma coisa que na prática já não faz sentido. Você já mandou aquele pacote, aquele pacote não chegou, você vai ter que perder tempo mandando aquele pacote de novo e utilizar a banda para isso, tá? Então, para mitigar esses tipos de problemas aqui na rede WAN, que a Silver Peak entra com a tecnologia dela. Tá? E quero começar aqui falando dessa primeira tecnologia chamada FEC, que é o Forward Error Correction, que o que isso vai trazer de benefício, né? Os equipamentos da Silver Peak, os Edge Connect, eles têm uma tecnologia aqui para colocar pacotes de paridade dentro dos pacotes que estão sendo enviados pelo link. Tá? Então, se algum desses pacotes se perderem aqui no meio do caminho, é possível reconstituir o pacote do outro lado através da paridade. É muito similar ao que faria um RAID dentro de um storage. Né? Você tem lá um RAID 5, 3 discos, perdeu um disco, você põe um limpo e ele reconstitui os dados. Aqui é similar a isso. Esses pacotes de paridade são colocados durante a transmissão e se você perder um pacote, ele é capaz de ser reconstituído. E quantos pacotes de paridade ele é colocado? Ou você pode setar na mão que você quer um pacote de paridade para cada pacote de dados que sai, né, para garantindo aí toda a eficiência do link,
né, para você realmente ter perda zero no seu link para as aplicações que são mais críticas, ou você pode deixar a cargo do SilverPeak para ele fazer isso, né? Então, conforme ele vai conhecendo a rede e vai passando os pacotes e chegando do outro lado, ele consegue ter inteligência de colocar, de fazer uma porcentagem de pacotes que são perdidos e quanto que ele tem que colocar de pacotes de paridade para que isso zere, né? Para que ele não tenha nenhuma perda de pacote aí dentro do link, tá? E uma outra tecnologia bem importante que é essa Packet Order Correction, ou POC, né, que, como eu falei no slide anterior, os pacotes podem pegar caminhos diferentes na WAN. E quando isso acontece, eles podem chegar do outro lado, né, chegar no ambiente client totalmente desordenados, e isso pode ser um problema para algumas aplicações, aplicações de tempo real de vídeo, de voz, ou alguma coisa que tem uma aplicação muito sensível aí de cliente-servidor, né? Então, essa tecnologia POC, ela vai fazer com que os pacotes que trafegam aqui na web de forma desordenada sejam entregues para o cliente ou para o servidor, enfim, para quem estiver do outro lado aqui, de uma maneira ordenada para que o pacote 1 chegue antes do 2, que chega antes dos 3, e aí você não tem nenhum tipo de retransmissão, perda de pacote ou quedas de aplicação, ou uma voz picotando, por exemplo, em um ambiente VoIP, coisas do tipo, tá? Então essas duas tecnologias já vão embarcadas dentro do Edge Connect e elas são muito importantes aí quando você fala de um ambiente WAN, aí principalmente de broadband, principalmente de internet, né? E a próxima tecnologia aqui que é colocada aqui por padrão dentro dos Edge Connects é você conseguir fazer um balanceamento entre os links que você tem. Aqui eu tenho dois exemplos, um link de MPLS e um link de internet. Tá? E o Edge Connect de um lado precisa enviar as informações para o outro, e o Edge Connect consegue formar um túnel entre esses dois tipos de link e fazer o balanceamento do que é trafegado. Com isso, você consegue aumentar aqui a experiência de velocidade, digamos assim, né? Você consegue enviar os pacotes de uma maneira mais rápida para o outro lado e você não tem links subutilizados, né? Porque você pode ter ocasiões aqui que o seu link MPLS é o principal, só que você tem um link de internet contratado, está pagando, tem toda uma manutenção em cima dele que você não está utilizando. E aqui com a tecnologia da SilverPeak não, você consegue utilizar todos os links aqui de uma maneira bem efetiva. E se caso algum link caia, por exemplo, aqui o link de internet caiu, aí ele tem tecnologia para verificar isso e passar todos os seus dados aqui para um link de MPLS. Tá? E porventura o link de MPLS também caia, né, cai todo esse seu túnel aqui, toda a sua agregação de links, existe a possibilidade de você colocar um link como backup, né, com uma proteção de subsegundo. Então, para os seus usuários vai ficar de uma forma transparente, eles não vão enxergar isso, e o seu time de redes também não precisa se preocupar com isso, porque isso é feito automaticamente pelo Edge Connect. E se depois esses links de internet, de MPLS, eles são restabelecidos pela operadora, automaticamente também o Edge Connect vai reconhecer isso e vai voltar a utilizar esses links que eram a instrução padrão dele, né? Vai deixar de usar o backup para utilizar os links novamente aqui, tá? Então, essas três tecnologias, FEC, POC e agregação de links aqui e de balanceamento, já vão por padrão no Edge Connect e são muito importantes aí no dia a dia para você não utilizar todos os links da maneira mais efetiva possível aqui, para que vocês possam ter aí no dia a dia. Conforme o Daniel comentou, a SilverPeak ela nasceu como uma empresa para fazer aceleração de WAN, né? Aceleração e otimização. Tá? E depois entrou no mundo de SD-WAN meio que como uma requisição dos próprios clientes, né, de SilverPeak. E essa aceleração ela
também pode ser embarcada nos Edge Connects através de uma licença chamada Boost. Tá? Então, o que vai fazer esse Boost? Ele vai fazer aceleração de aplicações através de aceleração de técnicas de aceleração de TCP, né, e outros protocolos aqui para minimizar a latência, e significativamente melhora os tempos de respostas. Eu vou mostrar nos próximos slides como isso acontece. Tá? E a parte de redução de dados, né, através de técnicas de compressão e deduplicação, ao invés de você passar de um lado para o outro pela sua 10 mega de um arquivo ou de um banco de dados ou alguma coisa do tipo, através dessas técnicas de redução e de compressão e deduplicação, ao invés de passar 10 mega, você passa 300K. Né? Você consegue diminuir o tanto que você passa na sua rede WAN. Então, isso vai ao encontro de, por exemplo, hoje você está com uma WAN que esteja chegando a um ponto de saturação, talvez seja mais caro você aumentar esse link, né, aumentar a banda do que trabalhar com os produtos da Silverpeak e fazer uma otimização do que passa dentro desse link, e aí você não precisa aumentá-lo, sim trabalhar na otimização dele. Tá? E lembra desse slide aqui que eu falei que os carros aqui, os dados não podem passar aqui da velocidade máxima do meio, né, que é 80 km por hora, ou velocidade da luz. Como que o Silverpeak trabalha para mitigar isso? Glauber, tem uma pergunta que eu acho que é pertinente, se você Legal. puder retornar só uma tela, uma pergunta do Diego, ele pergunta assim, se no Boost ele só faz somente aceleração ou se ele faz cache também? Isso a gente vai falar no próximo slide. O que acontece? Ok. Ele faz uma espécie de cache, mas ele não faz um cache de arquivos. Tá? O que ele tem é ele pegar aquele dado, pegar, por exemplo, aquela planilha do Excel, quebrar aquele dado em bytes, criar fingerprinters para cada conjunto de bytes ali que ele vai passar, tá? E aí, quando for passar para o outro lado, ao invés dele passar de novo aqueles bytes, ele vai passar só o fingerprinter. Vou falar desse cara aqui no próximo slide, mas sim, ele faz um cache, mas não um cache de arquivos propriamente. Então, se alguém pegar o equipamento da Silverpeak, abrir, pegar o HD que tem dentro dele e espetar em alguma máquina, não vai ter acesso nenhum aos dados, porque além de ter uma criptografia lá dentro, né, para esses dados, eles também não são dados prontos, né? Não são dados uma planilha, é uma planilha de Excel, por exemplo, para você abrir e pronto, né? Elas são pequenos pedaços de arquivos que estão lá dentro e que aí tem o algoritmo da Silverpeak para fazer aqueles pedaços se organizarem e entregar uma planilha, por exemplo. Tá? Mas assim, é uma pergunta bem pertinente, é uma pergunta muito boa. Tá? Espero ter respondido. Qualquer dúvida, é só colocar no chat, tá? Cara, já agradeceu aqui, tá respondido, obrigado. Legal, obrigado. Legal. Então, falando aqui da aceleração que ele faz de TCP, né, que, como eu falei no slide anterior, a velocidade máxima da via não pode ser ultrapassada, aqui a Silverpeak ela consegue mitigar isso virtualizando essa velocidade. Tá? Então, aqui esse é um slide bem técnico, bem chato, na verdade, mas o que eu quero colocar aqui, se você tem uma latência grande na sua WAN, por exemplo, 150 milissegundos aqui, o cliente não vai ver isso, tá? Perdão, o usuário não vai ver isso, porque toda a comunicação do usuário aqui vai ser com o equipamento da Silverpeak que vai estar alocado lá na localidade, né? Lá no site. Então, para o usuário, é isso que ele vai enxergar, uma latência de 2 milissegundos, né? Como se o servidor estivesse do lado dele. E aí é o Silverpeak que vai trabalhar toda a parte da latência para virtualizar essa latência para o servidor do outro lado também enxergar como se o cliente estivesse do lado dele. Né? Então, na prática, a Silverpeak consegue virtualizar essa latência e consegue ir
digamos, além da velocidade máxima que é permitida aqui para os dados trafegarem, né? Porque os usuários eles não vão enxergar que ele faz uma requisição para um banco de dados ou um file server, por exemplo, e isso passa por toda a rede WAN, né, para chegar do outro lado. Para ele é como se o servidor estivesse aqui, plugado direto na máquina dele, tá? Então, essas são técnicas de proxy de aceleração de TCP que a SilverPeak oferece, dentro da licença de Boost. E ainda dentro da licença de Boost, a gente tem essas próximas técnicas aqui, né, que é aquela aceleração, aquele que eu falei no slide anterior de aceleração do protocolo TCP, então não importa qual que seja a latência, você vai ter sempre o máximo otimizado aqui para você trabalhar, né? E a parte de redução de dados, então sem deduplicação, tudo passa pelo seu link WAN, né? E com a deduplicação e com técnicas de compressão, tá? Então você consegue pegar aqueles dados, quebrá-los em bytes e para cada conjunto de bytes você cria a tecnologia da SilverPeak cria um fingerprinter e ao invés de mandar o byte completo, né, mandar o arquivo completo, ele vai mandar um fingerprinter, né, do que o cliente solicitou. Então aqui eu gosto de dizer que, não sei se vocês lembram, se vocês são do tempo, mas antigamente tinha uma propaganda do McDonald's que falava do Big Mac. E tinha até uma musiquinha que dizia que o Big Mac eram 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles no pão com gergelim. Então se o cliente aqui do outro lado está pedindo um Big Mac, e o SilverPeak já sabe o que é o Big Mac, ele não vai mandar 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, um pouco de gergelim lá por outro lado. Ele simplesmente vai mandar o fingerprinter, vai falar, o cliente está solicitando um número 1, entrega o número 1 para o cliente. Né? Então, com isso, tem uma redução muito grande na parte de dados trafegando o link WAN. Né, porque ele já conhece os arquivos e vai mandar só esses fingerprinters. E cada vez mais que esse arquivo é enviado, ou esses dados, né, são enviados, mais as técnicas de compressão vão trabalhar e mais os fingerprinters. Então, se você tem dados que ficam trafegando de um ponto a outro, muitas vezes, cada vez que ele passar, mais ele vai ser otimizado e menos ele vai utilizar a rede WAN para passar. Tá? Agora falando da parte de portfólio da SilverPeak, tá? A gente tem basicamente esses 3 produtos, né? Então a gente tem o Edge Connect, que são os appliances que podem ser físicos ou virtuais, que são instalados nas localidades, né? Onde você precisa fazer a sua orquestração de SD-WAN ou a otimização dos links WAN, tá? Tem o Orchestrator, que é o orquestrador, é o software que vai gerenciar todos os seus links, toda a sua rede WAN, né? Então você é capaz de colocar mais de 1000 Edge Connects dentro de um único orchestrator e para fazer toda a orquestração, todo o gerenciamento do link WAN, com toda a parte de visibilidade, e de gerência, e tem o Boost, né, que eu comentei agora, que é a parte de otimização e aceleração, que é uma licença que é vendida à parte, e eu vou passar também mais para frente para essa parte de licenciamento, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, esses são a parte de appliances físicos, então a gente tem desde o menorzinho, que é o Ultra Small, até o maior, que é o Extra Large, e todos eles têm as mesmas funcionalidades. Então, tudo que eu falei de FAC, POC, Boost, agregação de links em túneis, né? Todos eles podem fazer, tá? Desde o menor até a caixa maior. A diferença entre elas é basicamente o tanto de banda que elas suportam, tá? E o tanto de conexão simultânea aqui. Então, essa caixa, o Trismol você coloca num ambiente pequeno e a Extra Large você pode colocar no data center, por exemplo, para receber a conexão de todos os seus sites remotos. Tá? E além da parte de física, a gente também tem a parte virtual. Então é possível instalar o Edge Connect como uma VM,
né, como uma máquina virtual, e ele trabalhar para fazer tudo que um appliance físico faz, mas num ambiente virtualizado. E aí dentro desse ambiente virtualizado, onde você pode instalá-lo, né? Pode instalar direto na cloud, onde você tem um serviço de IaaS, seja na Amazon, na VMware ou na Azure, tá? E para instalar on-premises, você pode instalar num KVM, num Zen Server, Hyper-V da Microsoft ou no vSphere da VMware. Tá? Então, os principais hypervisors de mercado aqui são suportados. Tá? E uma coisa importante para falar do Orchestrator, né, é que ele também suporta ser instalado direto numa nuvem pública ou nesses hypervisors aqui. Tá? Então, não são só os Edge Connects, o Orchestrator também. E aqui falando um pouquinho do que já está incluso quando você compra um Edge Connect, seja virtual ou físico, né? Então você tem o Zero Touch Provision para quando você compra um appliance físico, a Dynamic Path Control, First Packet Application Visibility, então você já consegue, ele já tem tecnologias para saber qual que é aquela aplicação que está sendo transferida já no primeiro pacote. Um cara bem importante aqui que eu vou falar mais para frente, que é o Business Intent Overlay. Já tem otimização do SaaS, então se você tem um ambiente de Office 365 ou Salesforce, ele já tem tecnologia, já tem inteligência para chegar no POP mais próximo aqui da Microsoft, por exemplo, para a utilização do Office 365, QoS, condicionamento de caminhos, VPN entre os sites, então cria túneis IPsec entre eles, parte de roteamento BGP, então você pode instalar o SilverPeak em ambientes que você tenha um roteador mais antigo e consegue conversar com o SilverPeak, e toda a parte de orquestração. Tá? Então, o Orchestrator ele não é uma licença à parte, ele é um software que você pode, a partir do momento que você compra o appliance ou o virtual aqui do Edge Connect, você já tem uma autorização, você já está compliance para instalar o Orchestrator no seu ambiente e fazer a orquestração aí da sua rede. Tá? E o Boost é a única licença aqui que você compra à parte mesmo para fazer a parte de otimização e aceleração. Essas são as licenças que a gente tem hoje, então indo de banda de 20 MB até 2 GB e ilimitado, tá? Sendo que uma licença dessa é aplicada por caixa e por appliance, né, perdão, físico ou virtual, e o Boost ele é vendido em pacotes de 100 MB ou de 10 GB, e aí você pode dividi-lo em diferentes caixas, em diferentes appliances, para fazer a parte de otimização. Tá? Então, por exemplo, eu tenho 5 caixas, eu tenho uma licença de Boost, eu posso colocar 20 MB por caixa, né? Ou pode ter uma caixa que vai ter 30, outra vai ter 10, você coloca essa licença de otimização conforme for necessária em cada site. Legal? O Orchestrator, falando do Orchestrator, essa é a carinha dele, né? A gente vai ter uma demonstração daqui a pouquinho, então não vou me prender muito nesse slide, mas ele é uma tela única aqui onde você vai conseguir enxergar todos os seus appliances e todos os links, né, entre as suas localidades. Toda a parte de visibilidade, troubleshooting, você consegue fazer em cima dessa aplicação aqui do Orchestrator, tá? E, como eu comentei, ele é uma VM que você já tem o direito de instalar dentro do seu ambiente quando você compra o appliance, seja físico ou virtual. Porém, se você não quiser instalá-lo, existe a opção de você comprá-lo como um SaaS, né, para utilizar o Orchestrator na nuvem da SilverPeak. Aí você tem essas licenças aqui de Small, Medium e Large, aqui que muda, né, de até 50 sites, 25 a 250 e mais que 200 sites. Tá? Agora que eu vou falar do Business Intent Overlays, ou BIO, né, que é aqui o ponto-chave para a parte de aplicações dentro da SilverPeak. E o que é isso? Né? O BIO ele é um conjunto de aplicações que você define o que você quer que esteja nesse conjunto. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto chamado Real Time. Eu coloquei o meu Teams, a minha telefonia, o Skype e o Webex dentro desse meu conjunto de aplicações.
ele vai ter uma aplicação, ele vai ser mesh, né, em parte de routing, então todos os sites vão se conectar, vão se falar para essa aplicação, para esse conjunto de aplicações. Aí eu posso definir meus one paths. Então eu quero que primeiro eu use o MPLS para para tudo essas aplicações que bateram aqui no real time, né? E depois como um segundo link em internet, né? E como backup o LTE, né? Uma aplicação aqui de 4G, por exemplo. Eu estabeleço quais os SLAs que eu quero para cada uma desses links, então eu coloquei aqui, por exemplo, 1% de perda, né? Se MPLS passar mais de 1%, ele já não vai estar atendendo, então aí ele vai passar a mandar mais os dados pelo link de internet, tá? A gente vai ver isso na demonstração. Bounding Policy aqui é High Availability, então para todos isso tem a ver com o FAQ, né? Então eu vou colocar mais pacotes de paridade dentro desses links. O que é o Real Time é uma aplicação de política de segurança que é Trust, né? E eu não vou colocar Boost para esse BIO, né? Porque não faz sentido para Real Time eu fazer aceleração disso. Aí eu posso criar N BIOS que eu queira dentro da solução, tá? Então eu criei uma outra aqui de credit card, de cartão de crédito, e aí eu coloquei o Boost para essas aplicações de cartão de crédito, porque aqui faz todo sentido para mim, né? São minhas aplicações principais dentro da minha empresa. Então eu coloquei o Boost aqui para ele. E eu não coloquei o Boost para os outros itens. Então o Boost ele é uma licença que ele não precisa pegar todo o link. Então, vamos supor que dentro do seu data center você tem 1 GB de link, tá? Você não precisa necessariamente ter 1 GB de boost. O boost ele é aplicado para as aplicações que você precisa. Então, normalmente aqui, pelos estudos da Silver Peak, você vai aplicar o boost para 40% do tráfego, tá? Os outros 60% não precisam de uma aceleração. É claro que isso é uma recomendação, né? É o que a Silver Peak vê no dia a dia, mas aí isso varia para cada cliente, varia para cada empresa, que ela fala, não, aqui 60% do meu tráfego eu preciso de aceleração, né, por exemplo. Então, é possível colocar o Boost aí de uma forma granular para as aplicações que realmente fazem sentido dentro do core business de vocês. Tá? Implementações, falando rapidinho aqui, conforme eu já falei num slide anterior, você não precisa fazer o rip replace, você não precisa tirar tudo de uma vez que você tenha de roteadores das suas filiais. É possível ir colocando o Silver Peak de uma forma granular e ele vai fechando túneis VPNs com os roteadores normais que vocês tenham lá, né? E aí, com o tempo, você vai substituindo esses roteadores por Edge Connects da Silver Peak e vai estabelecendo todo um ambiente de SD-WAN e de otimização até chegar aqui nesse último ponto, que é onde todas as localidades têm um Edge Connect. Tá? Então, é possível fazer isso de forma gradual. Dentro do Edge Connect também a gente tem um firewall de camada 7 com DPI, então é possível estabelecer zonas de firewall e essas zonas podem ser alocadas também por BIOS, né, por Business Intent Overlays, então são conjuntos de aplicações que vão respeitar um firewall com as configurações X, outros conjuntos com firewall com regras Y, né? Então você consegue ser granular, né, nessa parte também, tá? E você pode colocar zonas, por exemplo, que as localidades só aceitem conexões que vierem do data center, por exemplo. Então você consegue mitigar aí ataques aos seus branch office, às suas filiais, tá? E aqui é um outro tipo de aplicação que a gente pode colocar, que aqui nesse slide, por exemplo, hoje está tudo saindo pela internet da matriz, né, do data center, do headquarter. Então, as aplicações que são confiáveis e as que não são confiáveis, tá? Mas é possível fazer isso que a gente chama de local internet breakout, onde aplicações que são
trusted, né, que são confiáveis, vão sair diretamente pela internet da localidade. Então você não precisa passar por todo o link, passar pelo data center para chegar na internet para utilizar essas aplicações. Então, por exemplo, aqui nesse caso Office 365, Skype e Salesforce pode sair direto pela internet, né? E se você tiver um ambiente de IaaS, é possível instalar o Edge Connect virtual no ambiente de nuvem da Azure ou da Amazon, tá? E fazer também toda a parte de otimização dos servidores que vocês venham a ter lá nessas nuvens, tá? E por último, mas não menos importante, falando da parte de implementações, né, como o Daniel colocou mais cedo na apresentação dele, a Silverpeak tem tecnologia para trabalhar com os principais players de mercado aí da parte de segurança. Aqui, nesse caso, é um exemplo com a Checkpoint, né, onde a Checkpoint tem uma solução chamada CloudGuard, onde o firewall fica na nuvem. Então, é possível fazer com que o Edge Connect se conecte nessa solução da Checkpoint para que todo o tráfego que esteja passando aí entre a filial e data center seja inspecionado primeiramente por essa solução da Checkpoint para que você tenha toda a segurança aí que a Checkpoint pode entregar. Isso também funciona com Palo Alto, por exemplo, tá? Para você mitigar ataques, ransomwares e coisas do tipo aí na rede, tá? Agora vamos para a parte de demonstração. Quero mostrar um pouquinho, são três funcionalidades que eu vou demonstrar aqui, tá? Então, deixa eu abrir para vocês aqui o Orchestrator, vou fazer login nele aqui, tá? E essa é a cara mesmo do Orchestrator. Você cai primeiro nesse dashboard, onde você tem várias informações a respeito da sua rede. Então, por exemplo, primeiro aqui a parte de licenças, né? Então, eu tenho licenças válidas aqui até 31 de janeiro de 2022. Então, vocês não se perdem aqui na parte de licenças para fazer as renovações periódicas, tá? A parte de topologia, então como estão meus túneis, o verdinho quer dizer que está ok, o laranja tem algum problema, algum warning ali que você precisa dar uma olhada, e se tiver vermelho é porque o túnel caiu mesmo, né? E aí você tem que verificar, foi o provedor que não está, que caiu o link, ou eu tenho alguma configuração, alguma configuração aqui no roteador que foi feito e deixou de funcionar, deixou de entregar do outro lado, tá? Mas você consegue ver isso de uma forma gráfica aqui, bem fácil de verificar. Aí a parte aqui de banda, o que está passando, né, pelos Business Intent Overlays lá que foram criados, aqui no caso eu tenho 4, Default Overlay, Critical Apps e Real-Time Book Apps, né? Quais são os principais top talkers da sua rede, os domínios mais acessados, quais são as aplicações que são mais utilizadas, né? Quais são os países de origem, de destino aqui que são mais utilizados, como que está a saúde da sua rede nos últimos dias, portas utilizadas, quanto de loss você tem na sua rede, né? Quanto de perda de jitter e de latência. Essas informações são muito importantes porque aqui você consegue verificar se aquilo que o provedor está te entregando de link realmente é o contratado, né? Se, por exemplo, tem lá em cláusula que ele vai ter uma latência máxima de 5 milissegundos, você consegue ver aqui, consegue tirar relatórios para chegar para a operadora e falar, operadora, você não está cumprindo com o contrato, né? E coisas do tipo, você não fica na mão da operadora, isso é bastante importante. A parte de contagem de flows, transporte aqui de dados, quanto que está sendo utilizado e quais interfaces que estão sendo mais utilizadas, né? Então você tem de uma maneira geral aqui, bem prática, de visualizar o que está acontecendo na sua rede. Aqui você visualiza de uma maneira da rede completa, por quê? Porque eu estou selecionando aqui meus 3 appliances. Eu tenho um appliance em Minas, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aí se eu quiser ver só a parte do Rio de Janeiro, por exemplo, é só clicar aqui que já tudo muda, né? Ou só o que está acontecendo na rede de São Paulo. Também consigo verificar aqui
fazer esse filtro, tá? É bem simples, é bem prático. E aqui é o Business Intent Overlay. Então, é aqui que eu consigo dizer qual é o tipo de aplicação que eu quero que passe por cada um desses conjuntos, né? Aí aqui eu tenho esses 4 conjuntos, eu posso adicionar mais aqui conforme eu quiser, eu posso movê-los de ordem aqui. Então, se eu tiver uma aplicação, por exemplo, aqui ó, de Real Time, vamos ver o que está no Real Time. Uma aplicação aqui, por exemplo, de Skype for Business, ou BlueJeans ou Zoom, o Silverpeak vai reconhecer que é uma aplicação de Zoom, de BlueJeans ou de Skype for Business e automaticamente já vai colocá-lo dentro aqui desse overlay, né? E ele vai utilizar essas regras que estão setadas aqui. Por exemplo, a minha MPLS1 é meu link primário, o meu MPLS2 é o meu link secundário, tá? Mas eu poderia ter, por exemplo, meu link de internet, e aqui é só pegar e arrastar. É bem simples de fazer, tá? Eu posso colocar meu LTE como backup, ou eu posso que a minha internet seja meu backup, tá? Aqui você coloca conforme você queira, e a parte de QoS também, ó. De loss, latência e jitter, você consegue definir o que você quer para esse Business Intent Overlay, tá ok? Então aqui acontece como uma regra de firewall. Se ele verificar o zoom, por exemplo, no real time, ele já bate aqui e aplica as políticas para real time. Tá? Então ele não vai verificar se no critical apps também tem o zoom. Vai bater aqui e ele já vai sair fazendo. Tá? E aí, para a primeira demonstração, eu quero mostrar a parte de switch de links, tá? A mudança de links. Então, eu vou pegar aqui meu link de MPLS, o meu túnel aqui entre entre São Paulo e data center. Por quê? Porque todo o meu tráfego de internet está saindo pelo meu data center, nesse meu laboratório, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, meu Critical Apps, né, minhas aplicações críticas, e ver em tempo real o que está passando no túnel e como está o meu túnel, tá? Então eu vou colocar a parte de banda de latência. Por quê? Eu vou acessar um servidor que fica em São Paulo e vou abrir uma aplicação de YouTube lá para a gente ver como que ele vai trabalhar essa parte de MPLS1 e MPLS2, tá? Então vamos lá. Esse é meu servidor que está em São Paulo. Se eu abrir aqui o YouTube, eu vou colocar um vídeo da Silverpeak, né? Então existe um canal da Silverpeak dentro do YouTube que tem um monte de vídeo falando de tecnologia, falando de produto, falando de um monte de coisa. Vou pegar um vídeo que esteja grande aqui para a gente fazer a demonstração, pegar esse de 43 minutos, tá? Passar a propaganda. Então a gente já começa a ver o vídeo rolando aqui, tá? E se a gente entrar lá no Orchestrator, a gente consegue já ver aqui os picos de utilização de banda, onde o MPLS1 ele é mais utilizado que o MPLS2, porque foi assim que está configurado dentro do Business Intent Overlay que passa o YouTube, que é o do Critical Apps, tá? Deixa eu voltar lá de novo e dar mais um salto no vídeo aqui, porque o YouTube ele trabalha com cache, né? Então, aqui, tá vendo? Esses foram os saltos que eu fiz, ok? E aí eu utilizo um protocolo, uma aplicação chamada OneName, que eu vou colocar uma latência nesse meu link, tá? De 200 milissegundos, e a gente vai ver que o Silverpeak ele vai começar a reconhecer isso já. Eu já apliquei lá. Tá vendo? Aqui já saltou a latência para 200 milissegundos e já começou a ficar laranja no meu MPLS1. Quer dizer que meu MPLS1 já não está atendendo como deveria a minha, a minha parte QoS que eu setei, né? Então, se eu voltar lá no vídeo e der mais alguns saltos aqui para consumir um pouquinho de banda, tá vendo? Ele já está utilizando aqui MPLS2 mais do que MPLS1, que seria meu link principal, tá? E se eu voltar, e isso é feito automaticamente, você viu que eu não mexi em nada com relação ao MPLS, eu só introduzi latência no link. E se eu voltar aqui e dar um reset settings, né, e tirar a latência que eu coloquei,
o Silverpeak também já reconhece isso. A latência já caiu aqui, né? E o link já vai começar a ficar verdinho aqui. Então, ele já vai utilizar de novo o link da maneira que eu tinha provisionado lá no meu ByIO, né? Das regras que eu setei lá. Tá, então, e eu estou simulando aqui um link de 10 megabits por segundo, tá? Então eu não tenho banda disponível aí ad eterno aí, eu tenho 10 megabits por segundo para fazer isso funcionar. Tá? Então ele já reconheceu e já está trabalhando aqui mais na MPLS1, tá vendo? Beleza? Então aqui eu demonstrei a parte de troca de links que o Silverpeak pode fazer. Aqui eu nomeei como MPLS1 e MPLS2 para o meu laboratório, tá? Mas aqui poderia ser um link de MPLS e um link de internet. Ele ia fazer da mesma maneira, exatamente igual. O próximo item da demonstração, eu quero fazer a parte do Boost, né? Então, dentro daquele meu servidor, vou fechar aqui, dentro do servidor de São Paulo, eu tenho um atalho aqui para o meu servidor lá do Rio de Janeiro e eu tenho esses arquivos lá no meu servidor do Rio de Janeiro, tá? E dentro perdão, dentro aqui do Orchestrator eu posso ir na parte de flows aqui e eu vou ver exatamente tudo que está passando, de todos os overlays, de todas as aplicações, tá? Eu vou fazer um filtro aqui para CIFS, que é o protocolo de transmissão aqui de arquivos, né? Então eu vi aqui esses 9K, que foi só eu abrir aquele atalho, né? Agora eu vou fazer a transferência do arquivo. Posso pegar qualquer um desses arquivos, tá? E aí é um arquivo de 100 MB, só um arquivo TXT com um monte de caracteres lá dentro. E aí, nessa banda simulada de 10 megabits por segundo, você está vendo que um arquivo de 100 MB ele vai demorar cerca de 1 minuto para fazer essa transferência, tá? Então a gente deixa ele fazendo aí, tá? E isso não funciona só para um arquivo TXT, um arquivo de texto. Se eu pegar um arquivo de um zip aqui, por exemplo, também, ó, o zip começa a fazer aqui embaixo, ele também vai fazer, quebrar esse arquivo zip em bytes, tá? Para fazer a otimização dele com os fingerprinters, deduplicação e coisas do tipo. Como é um arquivo, como minha banda é pequena, de 10 megabits por segundo, ele praticamente acabou o primeiro para começar a fazer o segundo. Eu vou deixar essas transferências sendo feitas e a gente vai ver lá no Silverpeak como é que isso está sendo reconhecido lá pela aplicação, tá? Então, deixa eu chegar aqui no meu Silverpeak, tá? Se eu ver aqui, ó, ele criou todos aqueles arquivos de mais de 100 MB em 4 sessões e no embalde ou outbound são iguais, tá vendo? 46, 47, 39, 39. Então quer dizer que tudo que passou pela LAN passou pela WAN. Por quê? Porque não teve nenhum tipo de aceleração aqui, tá? Agora eu vou entrar lá no meu Business Intent Overlay, vou entrar no meu Book Apps. Se vocês virem aqui no Flow, meu TCP, meu CIF está passando no meu overlay Book Apps aqui. Eu vou chegar lá no Book Apps e vou habilitar o Boost, tá? Vou dar um Enable nele aqui, dar um OK, salvar e aplicar. Ele já vai começar a aplicar as políticas, tá? Aqui ele está dizendo que ele vai aplicar o que eu acabei de criar em 3 sites e vai levar menos de 1 minuto para isso. Então, enquanto ele aplica aí, enquanto ele aplica, eu vou mostrar meu outro ponto da demonstração, tá? Que é a parte de tunelamento. Essa é a minha topologia, que eu tenho
no meu laboratório. Então, eu tenho esse servidor que eu estou conectado nele em São Paulo, tenho esse outro no Rio de Janeiro, de onde eu estou pegando os arquivos, e eu estou saindo pela minha internet aqui. Então, tudo passa pelo meu data center para sair pela internet. E o meu link com o meu firewall aqui no laboratório para sair pela internet, ele está nesse endereçamento IP, 172.16.160.0, né, nessa rede, está com 160.5, esse é o meu endereço de LAN. Se eu entrar no meu servidor e utilizar um tracert aqui para o DNS do Google, o tracert é um comando dentro do Windows que vai mostrar todos os hops, todos os roteadores no WAN por onde passou a conexão para chegar até do outro lado, tá? Até chegar ao DNS do Google, por exemplo. Tá vendo que meu primeiro hop é essa rede 172.16.160.5, que é o meu que é a minha saída, né, para a internet. Deixa eu minimizar aqui, que é esse cara aqui. Então, toda essa estrutura aqui embaixo, ela é toda tunelada por IPsec, então isso fica totalmente escondido para quem queira invadir a rede, capturar dados ou fazer alguma coisa desse tipo, tá? Então, essa é uma feature de segurança também dentro aqui dentro do Silver Peak. Então, todo o tráfego ele é tunelado e aí você ele não consegue ser interceptado aqui no meio do caminho, tá? Então essa parte é bem importante também que eu gosto de fazer na demonstração. Tá ok, ele já aplicou aqui o Boost nos meus 3 sites e agora se eu voltar lá no meu servidor e for pegar aqueles arquivos, tá? Vou dar um replace nele e olha como é muito mais rápido, né? Então o Boost já trabalhou aqui, já verificou qual é o arquivo, já mandou os fingerprinters desse arquivo, dos bytes dele. Então a gente tem uma melhora significativa aqui na parte de envio de arquivos. E aí se eu voltar lá no Orchestrator, em Flows, ó, toda aquela minha conexão, eu tive uma média aqui de 60% de redução no meu link one. Tá? Então, ao invés dele passar 104 megas nesse caso, tá vendo o outbound LAN bytes, no lugar de passar 104 megas, ele passou 42. Né? Então, é toda uma redução aqui do link. No lugar dele passar os 200 megas que eu acabei de passar, ele passou menos de 100, teve uma redução aqui de 60%, e toda vez que eu fizer toda vez que eu fizer a transferência dos arquivos, ele vai cada vez transferir mais rápido. Então, se eu voltar lá agora, aqui a conexão foi perdida, rapaz. Voltamos. Se eu passar de novo o arquivo, ele vai mandar, a gente vai conseguir ver que a redução foi bem maior. Tá vendo aqui na casa dos 80%, aqui até chegou até 99%, tá? Então a parte do Boost ela é bem importante aqui para redução de link e para aceleração, para melhorar a experiência do usuário, tá? Pessoal, era isso de demonstração, então fiz a demonstração de colocar, da mudança de links automaticamente quando não atinge o SLA, a parte de blindagem da rede, né, com os links TCP, com os túneis IPsec aqui estabelecidos e a parte do Boost para otimização. Tá? Então era isso da demonstração. Fico aberto aí a parte de perguntas, se tiver mais alguma aí para a gente fazer agora se tiver mais alguma
pergunta para ser feita, senão eu já encerro e a gente já parte para o sorteio aí da assistente pessoal. Glauber, acho que não, o pessoal já fez aqui as dúvidas pelo chat, acho que já está bem esclarecido. Entendo que foi super produtivo, principalmente essa última parte das demonstrações, elas acabam mostrando na prática aquilo que a gente fala no PowerPoint e foi bem interessante. Então, acho que daqui na parte da apresentação, a gente finaliza. Eu vou passar agora para a Renata, para a gente executar o sorteio. De antemão, agradeço aí ao Daniel, agradeço a você, Glauber, também pela participação, pelo compartilhamento desse conteúdo. De antemão, deixo aqui, já passei um arquivo para vocês, tá? Compartilhei um arquivo com todos os nossos contatos, mas reitero que a OL está aqui à disposição de vocês para esclarecer, para discutir, para poder levar informações complementares junto com o pessoal da Aruba, junto com o pessoal da Cinex. A gente quer construir aí um caminho melhor para vocês e contem conosco. Eu vou deixar meus contatos no final, mas agora eu vou passar para a Renata para a gente poder efetuar o nosso sorteio da Ecodot